Atos capítulo 28, versículo 1. Atos 28, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, meus queridos: havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Havendo escapado do quê, pastor Renato? Eles haviam acabado de escapar de um naufrágio. Toda a história está lá em Atos, no capítulo anterior, 27. Nesse mesmo livro, depois você lê na sua casa. Começa a partir de uma desobediência de um capitão do navio e também do centurião, que é o líder de 100 soldados. Ele estava, então, conduzindo presos de um local para o outro. E o Paulo falou: varões, irmãos, não vamos navegar, não vamos sair. Não é mensagem, tá? Só um comentário. E aí o centurião foi e falou: não vou ouvir esse pregadorzinho de meia tigela, não. Eu vou falar com quem entende de navegação. Isso aqui é um toque para nós, que às vezes não queremos ouvir a direção que Deus dá através de um profeta, de uma palavra dirigida do altar para nossas vidas. Tem muitas vezes que Deus fala e a gente, sentado mesmo, de falar: não é bem assim, não. Não, afinal de contas, Deus me conhece, sabe do meu coração. E aí seguimos um caminho que não é uma direção de Deus, como centurião e como capitão daquele barco. O Paulo falou: vejo que a navegação há de ser incômoda, de muitos danos. Vamos perder coisas. Eles: não, esse pregador, o que ele está falando não vale nada. E eles foram. E diz a Bíblia que no meio da trajetória, eles enfrentaram uma grande tempestade, perderam tudo. O Paulo se levantou no meio deles: olha, vocês foram rebeldes. Eu estou sentindo de ler isso aqui para ajudar aqui. Capítulo 27, versículo 10. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser o quê? Incômoda e com muito dano. Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa. Não vamos sair nesta viagem porque vamos ter problemas. Não vamos ouvir o Paulo, não. O Paulo não sabe o que está falando. Olha o versículo posterior, é o versículo 11. Leiam bem forte comigo. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Em quem você crê mais? A última palavra vem de quem? Do Senhor. Mas às vezes estamos ouvindo mais as palavras das pessoas. Alguém falou: não tem jeito. Esse caso é insolúvel. Não tem mais solução. E você ouve isso. E espalha para todo mundo: ah, o caso é perdido. Eu acho que não tem mais jeito. Minha vida está perdida. Irmão, você está crendo mais naquilo que alguém falou para você. Naquilo que os noticiários mostram para você todos os dias. Tudo bem, se nós ligarmos todo dia a TV e ficarmos focados naquelas notícias, a gente vai ficar deprimido. Você sabe que é verdade. O pai mata o filho mata a mãe mata o próprio filho. Já a mulher matou o próprio bebê sufocado. Você fica revoltado ao ver uma notícia dessa. O mundo está perdido. Demissão em massa, empresas vão fechar, não sei o quê, inflação em alta, dólar em baixa, ameaça de perda de emprego. Aí você fica desesperado. Quem lembra da época da pandemia, pessoal? Você lembra? Você ligava a TV, tinha uma certa rede de televisão, que não vou falar qual é, ficava contabilizando quantos morreram. Eu não vi nenhum dia eles falaram: olha, quantos que viveram. Eu não vi nenhum dia uma celebração de vida nesta certa rede. Há outras, eu estava em Minas Gerais na época, lá em Montes Claros. Lá em Minas tinha uma TV que todo dia eles traziam à tona quantas pessoas conseguiram vencer, prevalecer. O povo já estava machucado com tanta notícia ruim, eles queriam colocar mais coisa ruim. Então foca naquilo que Deus tem para você, pessoal. Deus tem coisas boas para a tua vida. Sobre todas as lutas você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Não foque em notícias ruins, em pessoas negativas. Foque em coisas boas. Apesar de eles serem rebeldes, o Paulo falou: o Senhor livrará suas vidas. Que Deus tenha misericórdia, irmão, de todos nós.
se estamos ouvindo uma direção de Deus, mas queremos seguir a nossa rota. Tem muito cristão que até da igreja, ou se auto-intitula cristão, mas não segue a direção que Deus dá. Ele segue a rota pessoal dele. A vida é minha, eu estou com o manche na mão, o timão, né? Timão, parece aquele volante que o navegador usa. Aquele negócio grandão, seu timão. O timão está comigo. Eu que domino a coisa aqui. E aí, meu irmão, acho que é Provérbios 14, 12. Não está nem anotado aqui no meu esboço, mas coloca, eu acho que é. Leia aí, por favor, pessoal. Há caminho que ao homem parece o quê? Vamos ver juntos, espera aí, devagarinho. Há caminho que ao homem parece o quê? Mas o fim dele são os caminhos do quê? Então, cuidado com os caminhos que você está escolhendo. Eles só naufragaram por causa da teimosia do capitão do navio e do centurião. Quem é você nessa história? O Paulo, que está dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e você vai ver na frente que Deus aplicou justiça na vida de Paulo, porque Paulo era um homem temente a Deus. Paulo era um homem que trabalhava em prol do reino de Deus. Uma pessoa que está à disposição do serviço de Deus vai ser guardada por Ele. E vai ter a justiça do Senhor aplicada na vida dele. Dita essa história, então, volta lá para o capítulo 28. Só sobrou a vida deles. Se alguém estava com uma túnica no corpo, é o que sobrou. Porque bens, tudo eles desperdiçaram no mar. Tiveram que jogar tudo para tirar o peso do navio. Você sabe quando um barco começa a afundar, então tem que tirar todo o peso dele. A água vai entrando, tem que tirar o peso para ver o quanto tempo mais consegue manter ele ali, de pé. Mas não conseguiram. Mesmo esvaziando, perderam tudo. Misericórdia. É mensagem para outro dia. Outro dia eu prego isso para vocês. Então, agora você entendeu o fato, a história. Verso 1. Havendo escapado do que, pastor? Do naufrágio. Então souberam que a ilha se chamava Malta. Verso 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Quem eram os bárbaros? Os moradores da ilha. Eles chamavam bárbaros. Por quê? Tinha uma língua estrangeira. Falavam um pouco diferente, um sotaque. Então, não é que eram bárbaros, homens maus, com faca nos dentes, com armas. Para você compreender melhor, eu tenho essa Bíblia minha aqui, ó, é a NBV, Nova Bíblia Viva. Põe nessa versão que o povo vai entender melhor. Veja nessa versão para você compreender. O povo da ilha foi muito bondoso conosco. Se você pegar na tradução ARC, você vai ver o seguinte: usaram não de pouca humanidade. Quando você pega essa interpretação, você pode ficar confuso, falar, nossa, eles judiaram dos irmãos que naufragaram ali. Não, eles foram bons, acolheram eles. Veja aí, o povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez o que, gente? Uma fogueira na praia para nos aquecer do frio e do quê? Da chuva. Então quer dizer que eles estão no mar. Eu já naveguei, já estive no mar e sei o quanto a água do mar é gelada. Não sei se você já esteve no mar também, ou até em rio. Dependendo do rio que você for, a água é bem gelada. É ou não é, pessoal? Então a água é muito gelada. Não bastasse isso, o vento, o frio, uma dificuldade tremenda. E eles estão ali, chegaram, o mar os levou para lá, na ilha, né? Eles segurando no toco que sobrou do navio, boiando ali em cima. Você já deve ter visto filmes assim, né? O pessoal boiando ali, que naufragaram. Quando chegaram, então, aqueles homens chegaram, acolheram, pegaram eles, vem cá, deixa eu ajudar você. Devem ter cobrido eles com algum manto, alguma coisa. E armaram uma fogueira, prepararam para aquecê-los do frio. Diz mais: enquanto Paulo estava juntando uma braçada de gravetos para pôr no fogo. Só isso. Enquanto as pessoas chegaram, atracaram ali, ninguém se preocupou em fazer nada. Ninguém se colocou à disposição de fazer absolutamente nada. Ah, pastor, mas o pessoal está cansado, amedrontado. Acabaram de enfrentar um naufrágio. Foi tenso para eles. Então, claro que eles vão ficar ali pasmados, né? Em tese, eles estão em choque.
Mas alguém se levanta para fazer alguma coisa. Alguém no meio deles se levanta para se manifestar, para executar uma tarefa, para fazer a obra. Eu tenho falado com vocês desde o domingo aqui, que a justiça de Deus, aqui a justiça do Senhor, se aplica às nossas obras. O que fazemos para Deus, seremos recompensados. Tem pessoas que elas não fazem nada e não querem que você faça. Mas vai fazer mesmo assim. Porque o Senhor vai te justificar mediante o seu trabalho para a obra dele. Ninguém foi pegar gravetos, ninguém. O Paulo foi lá juntar gravetos. Ele está fazendo uma boa obra para ajudar aqueles que ali estão. Ele está fazendo uma ação positiva para ajudar aqueles que estão passando frio. Irmão, se Deus mandou você fazer algo, faça. Só não fique parado. Todo mundo tem um chamado que Deus deu. Não estou falando que talvez você tenha que ser pastor, colocar gravata, colocar um paletó aqui, roupa de obreira. Tem muitos irmãs que nem roupa de obreiras colocam e fazem muito bem a obra. Vão em hospitais, visitam, doam cestas básicas, são membros fiéis da igreja do Senhor, dizimam, ofertam. Não é sobre usar uma farda, é sobre fazer algo para Deus, porque o Senhor vai recompensar em nome de Jesus. Deixa eu pegar um ganchozinho aqui, deixa marcado aí, Atos 28, vai lá para Tiago. Isso aqui aprendemos por esses dias na igreja. Tiago está depois de Hebreus. Porque alguém pode dizer, não, pastor, para ser justificado por Deus, basta crer. Não. Crer é um ponto muito importante, que diz respeito à fé. Mas se eu só creio e não ajo, não adianta. Eu estou falando que o Paulo foi juntar gravetos. Ele foi fazer algo importante para ajudar aquelas pessoas que estavam na ilha, passando frio, com dificuldades. Veja o que diz aqui, Tiago 2, versículo 22. Eu pego o verso 21, Tiago 2, 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele foi justificado, ele foi abençoado por Deus. Quando, do exato momento que Deus fala, me dá o teu filho, Deus pede algo para ele, ele decide falar, sim Senhor, eis aqui o meu filho. Ele foi manifestar a fé dele. As pessoas, elas perguntam, Deus é justo? Cadê a justiça de Deus na minha vida? Cadê a ação de Deus sobre mim? Aí eu pergunto, cadê a sua ação em direção à presença de Deus? Cadê a sua atitude? Cadê as suas obras mediante a fé que você professa? Olha para o pastor, pessoal, presta atenção. Porque falar que tem fé, até o papagaio, se você ensinar, ele fala. Fala, louro, tenho fé. Tenho fé. Fala, louro, tenho fé. Tenho fé. Você ensina ele a falar um nome de time, ele fala o nome do time. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, ele fala tudo que você ensinar. Então até o louro fala. Eu quero ver agir. Eu quero ver demonstrar a sua fé, como Abraão. Já volto lá para o Paulo. O Paulo não é apenas o apóstolo Paulo. Não tem só o título de apóstolo. Ele faz a obra de verdade. Ele bota a mão na massa. Ele age a fé dele. Tem muita gente que fala que é de Deus, mas mal pisa os pés na sua igreja. Não, mas eu sou de Deus, pastor. Isso aí você pode dizer. E um dia, diante do tribunal de Deus, você vai ter que falar tudo para ele. Mas Deus conhece tudo, ele conhece mesmo. Às vezes que você poderia demonstrar o seu amor a ele, se levantando, agindo, vencendo o desânimo, que quer muitas vezes atravancar você, travar a sua vida espiritual, acima de tudo. Porque eu já estou adiantando, vamos chegar lá, que o Paulo, quando vai pegar o graveto, a cobra está escondida no meio, ela vai e morde a mão dele. Porque a cobra aqui representa o Satanás nesse texto. O diabo não quer que você faça a obra de Deus. O diabo não quer que você venha quarta-feira lutar pela tua família. O diabo não quer que você vá domingo adorar o Espírito Santo, porque domingo é dia de adoração.
Ele quer que você fique na sua casa mesmo, descansando, repousando. Repousa mais um pouquinho. Mais um pouquinho você descansa. Mais um pouquinho você dorme. Mais um pouquinho, não, você merece. Afinal de contas, você trabalha tanto, querida. Descansa mais um pouco. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, versículo 10. Um pouco do quê? De sono. Um pouco de sono. Um pouco tosquenejando. Tosquenejar é... que preguiça. Que desânimo. Você deve se lembrar, pode parecer engraçado, mas é muito sério, daquelas 10 virgens, lá de Mateus 25, alguém se lembra delas? Diz a Bíblia que 5 eram prudentes, e 5 eram o quê? Nécias, tolas, imprudentes. Diz a palavra que essas 5, elas todas adormeceram, né? Por um momento. Mas quando ouviu o grito, aí vem o noivo, somente 5 delas estavam prontas. Igreja do Senhor, olha para mim. Tem muita gente que o demônio está deixando, está ludibriando ele. Já viu que, não sei se tem mais, nunca mais vi, aqueles caras que trabalham com hipnose. Ficava lá com tipo um ioiô, fazendo um negócio assim, e a pessoa ficava assim, de repente estava abobalhada lá. Não sei se é verdade, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas parece que o diabo está hipnotizando alguns. Enganando, ludibriando. E a pessoa está achando que está tudo bem. Ela acha que só, não, eu vou confessar Jesus e a minha fé me salva. Fé sem obras é o quê? Morta. Não adianta só falar que tem fé. Prove que você tem. Prove a sua fé. Tem gente que não provou a fé dele até hoje. Ele é infiel a Deus. Deus dá 100% de um valor na mão dele. Deus deu na mão dele 5 mil, 10 mil, não sei se deu mais, 20 mil, ou deu menos, me deu 1.000. Deus fala, a 10ª parte, você deve ser fiel à casa do tesouro. Escolha qualquer lugar onde você queira ir, aí você mas seja fiel. É mandamento bíblico. Estou falando para cristãos que pautam suas vidas pela palavra, não por achismo humano. Não, eu li e eu acho. Cuidado. O homem não sabe de nada. A direção sempre é do alto. Mas a pessoa ela não tem fé de pegar a 10ª parte, porque dói nela. Ai, está doendo, é difícil fazer isso. Pois é, volto a falar do Abraão. Abraão, me dá o Isaac. Por que Deus pede Isaac? Porque é aquilo que o Abraão mais amava. O que você mais ama? Você tem disposição para abrir mão disso por amor a Deus? Você tem disposição para abrir mão do seu próprio eu por amor a Deus? Pastor, eu não estou disposto a abrir mão dos meus passeios, do meu lazer. Quem viu o filme, eu tenho falado dele aqui, A Forja. Só meia dúzia, vocês deveriam ver. Assista lá e veja o que é que o rapaz tem que abrir mão para ser de fato um cristão verdadeiro. Não só falar que é, mas ser. Não basta falar que é, basta você provar que você é. A justiça de Deus vai ser aplicada para quem pratica a justiça. Tem gente que não está abrindo mão de um pecado. Ah, mas eu gosto do pecado. O que vai lançar a pessoa no inferno, né? Ah, Deus é mau. Não, Deus é bom, diz a palavra. E Ele é bom mesmo. Ele é bom até na morte do crente. E diz a palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando o ímpio, alguém que não conhece a Deus, ou está fora da palavra dele, parte dessa vida, Deus fica muito chateado, muito triste. Porque aquela pessoa, infelizmente, perdeu a salvação. Não porque Deus não quer salvá-la, porque ela não quis Deus. O exemplo simples é esse. Eu faço uma festa de aniversário e eu convido você. Olha, irmão, vou fazer uma festinha aqui na garagem da igreja, aqui no estacionamento. Aí você pode dizer sim ou não. Então o detalhe é que as pessoas não querem. Elas não querem. Por isso que muitos vão ficar. Não é porque Deus não quer salvá-las. Porque elas não querem a salvação. E para ser salvo, tem que confessar Jesus. Mas não basta só confessar. Tem que mostrar com atitude, com obras, que você de fato ama. Quem está compreendendo, diga amém.
Aqui diz o escritor de Provérbios, Salomão, né? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Estou vendo Provérbios 6:10, verso 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vai vir de repente. De repente a pessoa é surpreendida. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui surpreendido. E agora? O que está acontecendo? Não durma no sono espiritual. Não fique na indolência. Depois você pesquisa lá no Aurélio ou no Google. Definição de indolência. Aí você vai ver o que significa isso. Não fique desligado. Não fique desatento. Faça a obra para Deus. Você vai ser abençoado por Ele. Voltando para Tiago, capítulo 2. Ainda. Verso 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Veja aí. Ele não foi só justificado pela fé. Porque o cara fala, eu tenho fé. E a fé me salva. Fé sem obras é o quê? Não adianta dizer que tem só fé. Mostre que você tem fé. Congregue, pratique a palavra, esteja na igreja, seja um cristão ativo. Se Deus chamou para fazer a obra, já aí um buraco mais embaixo, é outros 500. Se o Senhor te chamou, então pare de ficar sentado, se escondendo, com desculpas. Não, porque eu não tenho tempo, porque não dá. Só diga, eu vou fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei aonde eu posso ser útil, quando eu posso ser, mas eu estou fazendo o que Deus mandou. Só faça, porque você vai ser abençoado. Se você está parado na vida, meu irmão, está na hora de despertar, antes que o ladrão venha, e você seja apanhado de surpresa. Verso 22 diz o que aí, meu filho? Bem vês que a fé cooperou o quê? Nossa, bem vês que a fé, então ele tinha fé, mas além de fé ele tinha o quê? Além de fé, Abraão tinha o quê? Então conecte a sua fé com as suas obras. Link uma na outra, conecte, liga, sabe? Lembra dos super amigos? Quem lembra daqueles gêmeos que pegavam o anelzinho? Super amigos. Lá da época da Adriana, lá, tá vendo? Super amigos. Aí tocavam no outro e vinha um poder. Conecte a tua fé com a tua obra. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E que pelas obras, a fé foi o quê? Que a sua fé seja aperfeiçoada hoje. Que aquilo que você fala venha condizer com aquilo que você faz. Isso aqui é forte, hein? Dia 2 de novembro agora. Sei que é gravado, mas para quem está ao vivo. Nós vamos ali no cemitério de Rio Preto. Só não vamos no Jardim da Paz, que lá eles não autorizam. Mas o São João Batista e o da Ercília nós vamos. Entrar lá dentro, falar com pessoa por pessoa. Vocês vão evangelizar mortos? Não, os vivos. Que às vezes estão ali com o coração machucado, ferido, amargurados. Muitos não têm o entendimento da palavra. Estão ali fazendo um tipo de ritual, alguma coisa para invocar alguma coisa. E precisam de um alento. Não, feriado, pastor, eu vou relaxar, descansar um pouco. Amém, cada um faz o que bem lhe entende, o que bem lhe cabe. Mas eu estou falando como cristão pela palavra que Ele me manda fazer. O tempo está acabando. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Se ninguém quer fazer, amém, mas que você faça. Eu estou falando do Paulo, só o início, que ele pegou os gravetos, juntou e foi colocar para aquecer, para fazer mais fogo. Ninguém foi fazer, mas ele foi fazer. Deixa eu falar uma coisa, se ninguém quer fazer, faz você. Pastor, minha mulher está meio desanimada, ela não quer saber mais da igreja, vem você e ora por ela. Quem sabe ela está num momento difícil, mas se ela vê você permanecendo e continuando, vai aquecer ou reaquecer o coração dela, e ela vem, e ela volta. Filho pródigo não saiu? Ficou deslumbrado pelas coisas do mundo, quis curtir a vida, foi conhecer as meretrizes. Depois ele viu que era tudo ilusão, ficou pobre, rasgado, descalço. Aí voltou para a casa do pai.
Seja o filho que está firme ali, que não desvia, que não sai. Mas volta lá para você ver onde nós estávamos, lá em Atos. Você pode ler na versão normal, tá? Eu só queria aquela partezinha para você entender que os bárbaros, não, eram homens bons, né? O pessoal pensa que é bárbaros, pessoas más. Não. Os homens daquela ilha usaram de boa vontade para conosco. Você lê o texto aí. Agora o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-as onde? No fogo. Uma víbora fugindo do calor lhe acometeu o quê? Preste atenção. O Paulo era o único, além de estar fazendo a obra, o trabalho para ajudar pessoas, o Paulo era o único que estava tentando manter a chama acesa. O que é manter a chama acesa? Ô querido, e aí, como é que você está? Está na fé? Ah, eu estou meio para baixo, não, eu vou orar por você. Que dia eu posso ir fazer uma visita para orar por você? Eu quero unir a minha fé com a sua, vamos unir as mãos. Dá sua mão aqui, mulher de Deus, vamos lá, vamos orar. Uma amiga fala para outra. A amiga que é de Deus mesmo não vai lá falar mal da vida de alguém para aquela amiga dela. Eu vi uma pesquisa científica, que a pessoa que só reclama de todo dia e fala de todos e reclama e tal, o cérebro vai atrofiando, vai ficando doente, vai degenerando, vai retrocedendo. Cuidado com isso, irmão. Mude isso a partir de agora. Começa a louvar a Deus, mesmo em meio às guerras. Já vou chegar nessa parte aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Mantenha a chama acesa. Aí você fala, pastor, mas eu me sinto atacado de todos os lados. Pois é, quem está fazendo a obra de Deus, quem quer fazer algo para alguém, quer ajudar alguém, vai ser atacado mesmo. Mas o Senhor é o guarda de Israel, Ele protege e guarda você. Diga glória a Deus. Não faz muito tempo, até citei aqui, você conhece bem, vai abrir rapidinho para a gente ler, é Isaías 41:10, põe rapidinho aí, meu filho. Pastor, mas aí eu estou mexendo, eu estou querendo botar graveto lá, a cobra pode me pegar, aí o Senhor te diz, não temas, porque eu estou, não te assombres, porque eu sou, eu te o quê? Eu te o quê? Eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha o quê? Olha aqui a balancinha da justiça aqui, ó. O Senhor sustenta você com a destra da justiça dele. Lá na firma que você trabalha, as pessoas são um pouco difíceis, mas você continua fazendo a obra que Deus lhe mandou fazer. Você continua executando a tarefa que o Senhor mandou fazer. A cobra vai tentar parar você. Diga assim comigo, a víbora vai tentar me parar, mas eu não vou parar. Fala para quem é ao seu lado, você não vai parar. Amém, pessoal? Olha para mim. Volto a dizer para você, quem põe esse desânimo, esse desgosto pelas coisas da fé, quem faz você ficar olhando para defeito de pessoas e por causa disso parar de buscar a Deus, parar de servir a Deus, isso aí não vem de Deus não. Acho que é Gálatas 5:7, fala assim, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem quer impedir você, para você não orar, para você não buscar, para você não se envolver com Deus, você sabe quem é. Obrigado, filho. Gálatas 5:8, está aí, ó. Põe o versículo 7, por favor. Isso aqui é didático para nós, né? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A verdade é a palavra de Deus. Aí ele vai e diz, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. O diabo sabe que o tempo dele está acabando. E quanto mais pessoas ele persuadir, parar, é o que ele vai ficar feliz. Será que está tentando persuadir você e está parando você? Você não está percebendo? Deixa eu te mostrar quem é que queria parar a obra de Deus. Deixa marcado lá em Atos, depois eu volto para lá. É Neemias capítulo 6. Se você pegar o início do texto, vai ver que os inimigos tentavam impedir que a obra fosse realizada. O diabo só quer fazer isso. Só quer travar a missão.
Ele não quer que a missão seja bem sucedida. Ele quer paralisar o teu ministério. Ele quer paralisar a alegria da tua família. Ele quer tirar a paz. Ele quer tirar o ânimo. Neemias 6, versículo 9. Leia aí bem forte. Porque todos eles nos procuravam o quê? Atemorizar. Eles quem? Os inimigos. Depois você lê na sua casa tudo. Diz mais. Atemorizar. Dizendo, as suas mãos largarão o quê? O que o diabo quer que você largue, pessoal? Tá, a resposta está aí. O que o diabo quer que você largue? A obra. Ele planeja. Se eu fizer isso, ele vai largar. Se eu tocar naquele setor, ele vai abandonar. Se eu usar aquela pessoa para falar nos ouvidos dela, aí ela vai explodir. Ela vai desanimar. Ele sabe como trabalhar. Tolo é quem pensa que ele é completamente bobo. Não, ele é estrategista. Tanto é que ele era, não vou falar o segundo lá no céu, mas digamos que ele fosse da diretoria dos céus. Pai, Filho e Espírito Santo, e Lúcifer estava por ali, regendo o coral. Eu falo para o pessoal que é do louvor aí, fique atento. A área que ele mais gosta de trabalhar, que ele gosta de colocar problemas, é no louvor. Vaidades, diz que me disse, ela é melhor, o outro que é, o outro não sei. Não deixe o demônio enganar você, não. Em qualquer área também da sua vida. Não deixe o diabo lhe enganar. Você é de Deus. O diabo só quer parar as obras das suas mãos. Diga assim, ele não vai conseguir. O que mais diz, olha? Os inimigos estavam aqui, ó, louquinhos. As suas mãos largarão a obra. E não se efetuará. Mas o Neemias fez uma oração. Olha a oração dele. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Se o diabo quer parar você, você faz uma oração. Deus, chega aqui comigo. Já estou até dando spoiler para você, né? Dando antecipação do mês que vai começar. Vai ser o mês da força. Quem está fragilizado, está fraco, o Senhor levanta e fortalece você. Diga com glória a Deus. Tem hora que todos nós nos sentimos assim. Tem dias que são difíceis. Eu vou te falar, não fica triste não. Você sabe que é verdade. O que eu vou falar aqui, aí você confirma se é verdade ou não. Infelizmente, mais são as pessoas para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos desestimular, do que aquelas para falarem para nós, vai dar certo, vai lá, você é capaz, você vai conseguir. Verdade ou mentira? Mas são os do contra. Não faz não. Isso não é para você. Você não tem condições. Eu conto o caso da irmãzinha nossa lá de Montes Claros. E ela já com seus 50 anos, por aí, 40, 50 anos. E ela falou, vou prestar vestibular para engenharia. Já é formada em outra área. O pessoal, mamãe, olha a sua idade, engenharia. Não, mamãe, para com isso, mamãe, se eu vou prestar. Fui lá na universidade, não sei se foi a estadual ou federal, passou, é a pública. Chegou com o resultado do vestibular para os filhos. Ó, os filhos, o queixo foi lá embaixo. Pá, mamãe. Aí disse, o Senhor me deu vitória. Então, mesmo que até entes queridos queiram te desencorajar, vai na fé. Dobra joelhos, levante as mãos, clama a Deus que Ele dá vitória para você. Os inimigos queriam paralisar a obra. Neemias não parou. Então, volta lá para você ver. Que engraçado, né, pessoal? Aonde foi que a cobra picou o Paulo? Aonde é que a cobra focou para picar o Paulo? Diga nas mãos. Diga nas mãos. Por que nas mãos? Porque o diabo não quer que nós façamos o quê? Fala mais forte. Porque o diabo não quer que nós façamos o quê? Então é as suas mãos que ele quer pegar. Mão diz respeito a trabalho, ação, atitude, obras que eu executo, que eu faço. Terminando. Versículo
4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa o quê? Não acabei de falar aqui que mais são aqueles que torcem contra a gente do que a favor? Aqueles caras, por mais que tivesse ajudado eles quando eles chegaram, vem cá, querido, vou fazer aqui a fogueira para você ficar aquecido. Agora eles estão olhando, a justiça não vai deixá-lo escapar. Se ele sofreu naufrágio, é porque ele merecia. Olha para mim, pessoal, como é triste, né, pessoal? As pessoas ficarem olhando para nós e, às vezes, de certa forma, até aplaudindo quando dá algo errado na tua vida. Você tem uma perda, né? Tem gente que fica feliz. Você está todo para baixo, rapaz, quando aconteceu um problema, a pessoa fala, o que aconteceu? Rapaz, eu perdi o trabalho, perdi... Aí a pessoa, coitadinho, dá um tapinha nas costas, mas depois que você vira as costas, eu sabia, preguiçoso como é, não tinha outra gente. E agora para arrumar outro vai demorar, hein? O ser humano é assim ou não é? Todos eles estão olhando ali dizendo, olha a cobra na mão dele, agora ele vai morrer, escapou do naufrágio, agora o veneno vai matar ele. Diga, Deus me livre. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você permanecerá de pé em nome de Jesus. A unção de Deus na tua vida te mantém de pé. Quando eu lembro que a minha mãe frequentava esses lugares estranhos, eu era criança ainda, então nós íamos lá, e um dia a pessoa incorporada com uma entidade estranha falou, tira esse garoto aí, tira garoto, falando uma linguagem meio dessa forma mesmo. Aí, Xuxê está atrapalhando aqui, Xuxê está atrapalhando. Falar Xuxê, não falar você. Xuxê está atrapalhando. A minha mamãe é uma criança, não, tira ele aí. Ele parece que tem um corpo fechado, glória a Deus. Eu não quero ter o corpo aberto para o capeta de forma alguma. Deus tinha um plano já, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Já fomos ameaçados. Aqui numa cidade vizinha, que fomos pregadores ali. É obreiro voluntário, o ministro que pregava lá. Está ali, eu estou vendo o ministro Kleber, que prega ali em Nova Granada. Tem outros que pregam aqui na região. O ministro prega em Urupês, está ali o Diego ali atrás. São voluntários que fazem a obra de Deus. Eu fazia também. A cidadezinha aqui do lado. A obra começou a crescer tanto, e aí um cidadão que mexe os pauzinhos lá mandou uma ameaça. Avisa o pregador lá que eu vou acabar com ele. E aí eu usava o cabelo bem baixinho, raspadinho, carequinho assim. E falei, rapaz, não tem muito cabelo não, que eu raspo. Mas eu vou tirar um fiozinho aqui na pinça, eu dou para ele. Quer fazer a mandinga, faça. Por quê? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus está contigo também. Quer ver só? Deixa marcado aí o Atos 28. Vamos terminar. É Salmos capítulo 91. Você vai lembrar agora. Mas não é o versículo 1000 cairão ao teu lado, não. É outro. Salmos 91 é o outro aqui. Versículo 5. Não temerás espanto noturno. São essas pragas da noite. Pastor, o morcegão, eu estou com medo. Por que você está com medo de morcego? Não estou falando do bicho, não, tá? Eu estou falando da coisa espiritual mesmo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. É de noite, é de manhã, o Senhor está te guardando. A cobra quer me picar. Maior é o Senhor que está contigo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. É qualquer hora do dia e da noite, o Senhor está te livrando. Mas a cobra quer me pegar. Coitado da cobra, ela vai se converter. Um dia chegaram para uma irmãzinha crente do reteté, do sapato de fogo. Chegaram assim, irmãzinha, botaram o seu nome na boca do sapo. Ela falou, foi? O sapo vai se converter. Mulher determinada, né?
Mas alguém falou, e se ele morrer seco? Ela falou, ele vai ressuscitar. Que o meu nome tem o fogo de Deus. Irmão, tem uma unção na tua vida. Vai cair. Agora ele cai. Agora ele vai morrer. Agora ele vai desistir. Não, agora ele vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Que bonito, irmão, a história do Paulo. Só que para nós terminarmos, vou falar. Os homens querem fazer a sua própria justiça. Na justiça da cabeça deles, ele merece morrer. Só que Deus falou, eles não estão entendendo nada. Não é isso que tem que acontecer. Alguém pergunta, mas por que, pastor, ele foi picado? Irmão, olha para o pastor, eu vou te dar uma última visão aqui. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os 3 amigos de Daniel. Eles foram lançados onde? Na fornalha de fogo ardente. Pergunto, Deus os livrou da fornalha? Não. Eles estavam lá. Eles foram lançados lá. Pergunta, outra pergunta. Deus os livrou do fogo? Livrou do fogo. Tem gente que está meio dormindo e fez assim, não. Então eles morreram queimados. Meu, desperta, tu que dormes. Caramba, eu olhei aqui de cima do altar e falei, poxa vida, para esse irmãozinho ou irmãzinha, os caras não tiveram chance nenhuma. Vou perguntar de novo. Deus os livrou da fornalha? Não. Alguém falou sim ainda, está meio cochilando. Já teve chance. Deus os livrou do fogo? Sim. A fornalha representa o mundo que vivemos. Nós estamos no mundo. Acho que é João 17, salvo engano. Depois ele pesquisa ali e coloca na tela. O Senhor Jesus fez uma oração falando assim, não peço ao Senhor que os tire do mundo, porque não vivemos aqui. E há um propósito para isso que o Senhor sabe. Mas ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está aí, ó, João 17, 15. Leia aí. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre, que o Senhor te livre de todo mal. Mas o que quer dizer? O Senhor livrou o Paulo da picada da serpente? Sim ou não? Não, porque ele foi picado. Mas o Senhor o livrou do veneno da serpente. Aí foi aplicada a justiça de Deus. Por quê? Porque o Paulo fazia a obra de Deus. E quem faz a obra de Deus vai ter livramento. Quem está compreendendo, diga amém. Diga para quem é ao seu lado, não deixe de fazer a obra de Deus. Diga, o Senhor te livrará do veneno da serpente. Amém? Pastor, a minha sogra tem um veneno. Não tem não. Não tem não, que ela é gente boa. É bênção. Amém, pessoal? O pessoal todo olhando para minha sogra é uma bênção, pessoal. A Juliana já olhou para minha sogra, já ficou assim para ela. Ela é de boa. Ali o contrato é de anos já, pessoal. Contrato de anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Brincadeiras, rapaz, porque a pessoa às vezes ela vai chegando alguém e fala, está chegando a serpente ali, ó. Aí você acha que é desse veneno que Deus quer livrar? Não, do veneno das situações da vida, lutas que vêm. A cobra vai picar. O que é a cobra, pastor? É a luta, é o mal que se levanta contra você. Mas o Senhor vai te livrar desse veneno. Eu creio nisso em nome de Jesus. Para a gente terminar então, versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Eles falaram, vai cair. Ficaram no relógio. Não tinha relógio como você tem hoje, né? Forma de expressão. Que hora que vai cair? Não, mais uma horinha ele cai. Mas depois ele cai. E o Paulo caiu? Não. Paulo ficou de pé. Vou te falar, irmão. Deus permitiu a cobra picar o Paulo para que aqueles que ali estavam ao redor se convertessem ao Senhor. Se você depois ver toda a história, o Paulo ganhou toda essa ilha para Jesus. Porque tinha um homem lá, o pai do Públio, que era como se fosse um prefeito, governador da ilha, que estava com desinteria. Ele estava passando mal. Deu um mal estomacal nele lá, intestinal, e o homem estava mal. E diz a palavra que o Paulo foi, impôs as mãos na cabeça dele, orou por ele, e o homem foi curado.
E todos daquele vilarejo ali passaram a acreditar em Jesus. Primeiro por esse ato, porque a cobra era venenosa. Era para o Paulo morrer na hora ali. O tempo passou e o Paulo ficou de pé. A mão de Deus estava com ele. A justiça de Deus estava com ele. Está com você também. Amém, meus queridos? Eu gostaria que você orasse comigo agora, falando: Pai, eu quero essa justiça na minha vida. Eu preciso dessa justiça. Mas muito além, você vai falar: Senhor, eu preciso cumprir as obras do Senhor para ser justificado pelo Senhor. Fica de pé, por favor.